Ageu, capítulo 1, verso 1 ao 15. Diz assim a santa palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre para a causa de sua própria casa. Corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Até o verso de número 15. Meus irmãos, na vida nós temos que fazer escolhas. E, obviamente, as nossas escolhas, elas são baseadas em prioridades. Ok? E a prioridade não quer dizer que temos de fazer uma escolha em detrimento de outra, ok? Mas prioridade quer dizer aquilo que deve ser ou vir primeiro, okay? E depois as outras coisas virão. Para isso, obviamente, é necessário tomar decisões. Mas isso não é tão simples assim, porque tomar uma decisão entre uma coisa errada e uma outra certa não é tão difícil de tomar. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Certo? Está claro para nós que devemos escolher a coisa certa, ainda que não venhamos a escolhê-la. Mas o difícil é quando temos que escolher
entre duas coisas que aparentemente são certas, mas que precisamos priorizar, ou seja, escolher uma em primeiro lugar. E o problema é que, se priorizarmos a coisa errada, nós automaticamente teremos tomado uma decisão errada. A coisa em si que não era errada se tornou errada porque não deveria estar em primeiro lugar. Esse tipo de situação acontece, por exemplo, quando temos de fazer uma escolha entre um trabalho que nos afasta da igreja e o ser fiel a Deus em sua adoração e na comunhão com o corpo de Cristo. Eu lembro-me bem que certa vez perguntei a um amigo, cantor, que fazia apresentações musicais, às vezes em algumas igrejas e às vezes em outros lugares. Perguntei a ele como estava a sua congregação. Irmão, como está a sua congregação? Como vai a sua igreja? E ele me respondeu, nos últimos meses não estávamos indo muito à igreja, porque estava fazendo muitas apresentações e também falou que Deus estava abençoando o seu trabalho. Cada domingo, meus irmãos, ele ia ou a uma igreja diferente, ou a um outro lugar, ou a um outro local, para fazer alguma apresentação, como cantor, Então eu pensei comigo, ele preferiu seguir a sua carreira, ao invés de servir a Deus na comunhão dos santos, em sua congregação. Essa era a sua prioridade, que no momento era uma prioridade errada. Apresentar-se como um cantor em si não teria e não tem nada de errado, certo? Sem considerar onde, quando e como, ok? Mas ele poderia fazer isso em um outro dia, não no dia em que Deus o chama e nos chama para estar com a sua igreja para juntos louvar a Deus e ouvir a sua santa palavra. Correto? Outro exemplo muito comum de prioridades erradas está entre as escolhas para o namoro. Muitos jovens, até mesmo muitos cristãos, ditos cristãos, membros de igreja, estão escolhendo para se relacionar com base na beleza, na elegância, no status financeiro, e só depois, se sobrar tempo para pensar nisso, procuram ver se ele é membro de alguma igreja e, se é membro, às vezes isso já basta. Já basta. Em si, meus irmãos, não há nada de errado em querer uma pessoa que você ache bonita, que você ache elegante, ou que tenha alguma profissão, ou que, preferível, tenha pelo menos disposição para o trabalho. Mas essas coisas, na nossa lista, não devem estar nos primeiros lugares. Colocar isso em primeiro lugar é certamente fazer uma escolha errada. Okay? Quando procuramos alguém para namorar, se tratando de nós, cristãos conscientes, procuramos alguém com quem poderíamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com toda certeza, posso dizer que se vocês têm procurado, se vocês, jovens, têm procurado alguém para namorar, sem essa prioridade, alguém que possa te auxiliar, que possa te levar a servir ao Senhor, não tenho nenhum constrangimento em te dizer que você não só tem as prioridades erradas, mas também fará a escolha errada. Servir ao Senhor deve estar acima de nossos interesses pessoais. E sempre deve ser a sua, a minha, a nossa prioridade. Amém? O livro de Ageu, então, vai lidar com essa questão. Note,
o nome do profeta Ageu significa festividade. Então, o que parece ter relação com a profecia, pois o livro é uma conclamação do Senhor para que o povo volte à reconstrução do templo de Israel. O templo, ele precisava ser reerguido, pois nele o nome do Senhor era engrandecido com as convocações, com as festas religiosas e com os sacrifícios no santuário. Essa reconstrução, olha só, havia sido iniciada há cerca de 15 anos atrás, mas ela foi interrompida. A sua volta estava sendo adiada por esse tempo. Além de ter sido interrompida, há muito ela vinha sendo adiada. Isso nos leva a crer que esse atraso significava que a prioridade na vida do povo estava sendo direcionada para o lugar errado. O povo estava priorizando outras coisas em vez do serviço e da casa de Deus. E as palavras de Deus neste livro é em direção de exortar o povo a levantar, a reerguer, reconstruir essa casa. O templo, pois nela o próprio Deus habitava. Por isso, Ageu começa o livro por questionar as prioridades do povo. É uma profecia que lança o desafio de repensar acerca das prioridades do povo de Deus. Então, meus irmãos, eu quero começar direcionando a questão a você. Cristo está no templo, mas você, onde está? Cristo está no templo, mas você, onde está? Este é o desafio, e este é o centro da queixa de Deus aqui. A partir disso, veremos 3 verdades nesse texto. Primeiro ponto, Deus quer ser a prioridade em nossas vidas. Verso 1 ao 6. Nestes versos, o Senhor revela a sua inquietação. Israel havia voltado do cativeiro e precisava reconstruir a cidade. Isso estava acontecendo. Note, a reconstrução da cidade estava acontecendo já há muito tempo. Mas o problema é que estava acontecendo segundo o desejo dos homens e não segundo o desejo de Deus. Já vimos que a reconstrução do templo havia começado por volta de uns 15 anos atrás. Mas tinha sido cessada porque os inimigos do povo de Deus forçaram essa parada. Só que estes dias eram outros e exigiam uma mudança de comportamento do povo em relação à reconstrução do templo. A riqueza de detalhes, de datas que nos é dada no verso 1, nos mostra isso de 3 formas, meus irmãos. Que o tempo tinha mudado, o tempo era outro, já não havia mais tantas barreiras para a reconstrução do templo, mas o povo havia se acomodado e adotado outras prioridades para a sua vida. Primeiro, é-nos dito que foi no 2º ano do rei Dário. Esse ano, meus irmãos, foi o ano em que o rei Dário conseguiu controlar todo o Império Persa. Todo o Império Persa estava sob o controle de um só rei, sob o controle de Dário. Até então, havia acontecido muitas invasões e revoltas que estavam assolando o Império. Inclusive, daqueles que estavam impedindo a reconstrução da vida do povo de Deus em Jerusalém. Antes dessa unificação do reino persa. Antes desse governo total de Dário. Ou seja, o império agora estava sob o controle e os que estavam se opondo à reconstrução não tinham mais força. Porque o rei Dário estava favorável ou em favor do povo judeu. Segundo, o 6º mês. O 6º mês
era o tempo para a colheita em árvores de fruto, como uva, figo, romã, entre outras. Então, 3 meses depois da safra de grãos, e foi um momento adequado para avaliar a colheita. Olha só, é como se Deus estivesse chamando a atenção do povo para avaliar como estava sendo o retorno da plantação. Era um tempo normal para a plantação dar o seu fruto, e muito fruto. Mas nós já sabemos, pelos versículos posteriores, que os dias não estavam bons. Ou seja, algo estava errado. Terceiro, o primeiro dia do mês era o dia que o povo era convocado para celebrar festa ao Senhor. Era a festa da lua nova. Havia uma convocação solene e o povo deveria se apresentar no templo. Mas a questão não havia o templo. Havia apenas um altar construído para sacrifícios, como foi feito no início do retorno do cativeiro, conforme Esdras 3 e verso 2. Mas isso não era suficiente. Deus queria o seu templo, o símbolo da sua presença no meio do seu povo. Por isso, a palavra do Senhor foi, em primeiro lugar, aos líderes, os responsáveis pela reconstrução, os responsáveis pela iniciativa, os responsáveis pelo governo do povo, pelo direcionamento do povo. Mas nada estava sendo feito. Não havia mais inimigos e o tempo era de celebrar festa ao Senhor, de invocar o nome do Senhor no seu santo lugar. O tempo era de reconstruir, de retomar, de reconciliar-se com Deus. Na casa do Senhor. Porém, meus irmãos, o Senhor revela que essa não estava sendo a prioridade do povo. Os versos 2 ao 4 demonstram isso. A primeira coisa que a prioridade errada revela é uma apatia espiritual. O povo estava apático espiritualmente. No verso 2, o Senhor declara que essa verdade, apesar de tudo estar indo a favor da reconstrução do templo, apesar de os dias serem favoráveis a isso, o povo estava dizendo que não era tempo. Ainda não era tempo. E o texto faz questão de destacar este povo. O povo que o Senhor estava se referindo era o seu povo, que normalmente ele o chamava de meu povo. Mas aqui é este povo. O Senhor não mais se refere ao povo como o meu povo. Tamanha era a decepção, se podemos assim dizer, a indignação de Deus com a situação. O povo simplesmente tinha abandonado os cuidados para com a comunhão com Deus, para com a casa de Deus, para com o templo. Então, como se estivesse dizendo, o seu desinteresse espiritual chegou até mim. É nítido, notório. Não é difícil perceber isso, meus irmãos. Quando vemos cristãos com prioridades trocadas, com prioridades erradas, com prioridades invertidas, logo aparece a raiz do problema: o desinteresse pelas coisas espirituais, o desinteresse pelas coisas santas, o desinteresse pelas coisas de Deus, que é fruto de uma frieza espiritual. Em muitos lares cristãos, o tempo para as coisas de Deus é sempre adiado, enquanto que as coisas que dizem respeito a seus interesses seguem a todo vapor. Nós levantamos cedo, fazemos sacrifícios, arrumamos dinheiro para outras coisas, encontramos tempo, mudamos qualquer coisa em nosso hábito
para atingir os nossos objetivos. Porque nós somos a prioridade, não Deus. E essa incoerência está sendo revelada aqui na profecia do profeta Ageu. Quando ele fala com o povo de Deus, direcionado por Deus. Havia uma incoerência. O povo havia abandonado todo e qualquer cuidado para com o templo, para com as coisas santas. Deus havia sido esquecido. Havia sido colocado em segundo, terceiro ou quarto plano. No verso 4, o Senhor vai ao coração do problema. Verso 4 diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Como assim? Não é tempo de edificar a minha casa? Não é tempo de edificar o templo? Não é tempo de edificar a casa de Deus? E a casa de vocês apaineladas, e a minha em ruínas. Meus irmãos, a expressão apaineladas quer dizer não só que as casas das pessoas estavam sendo erguidas, mas que essas casas estavam sendo erguidas com luxo. Não era simplesmente um casebre que estava sendo construído. O teto era possivelmente feito de cedro, que era uma madeira importada, usada, por exemplo, na construção de grandes palácios. Para vocês terem uma ideia. Por exemplo, foi o mesmo tipo de construção para o Templo de Salomão. Nós encontramos a mesma palavra em 1 Reis, capítulo 6 e verso 9. Quando se refere à construção do templo, aos materiais usados para a construção do templo. Então, aqui é a mesma palavra usada no verso 4 pelo profeta Ageu, para apaineladas. Era, na verdade, uma grande incoerência do povo. As prioridades erradas, por causa da fraqueza e morbidão, moleza espiritual, levaram o povo a tal incoerência. Eles estavam procurando por sua própria segurança e sucesso, mas negligenciavam a habitação de Deus. Irmãos, nós estamos falando no Antigo Testamento. O templo era a habitação do próprio Deus. Isto quer dizer que não era uma questão de tempo, mas de prioridade. Não faltava tempo para o povo. Ou não era o tempo. Apenas não era prioridade para o povo. Era uma questão de desinteresse pelas coisas de Deus. Fraqueza espiritual. E interesse pelo melhoramento da nossa ou da sua própria vida. Esse era o foco. A questão aqui não é que não podemos construir a nossa vida. A questão aqui é que não é a própria vida que é a prioridade na vida de um cristão. Não é a minha própria vida que é prioridade para mim como cristão. Mas Deus. Como disse no início, em si não há nada de errado em se ocupar com as coisas da nossa vida. Mas se isso põe em xeque a nossa vida para com Deus, a nossa comunhão para com Deus, o nosso zelo para com as coisas santas, devemos sufocar os nossos planos e colocar Deus como o centro das nossas prioridades. Vemos isso em muitas incoerências no meio do povo de Deus. Quando muitos pais cristãos ensinam aos seus filhos que a vida deles se concentra em ter sucesso financeiro, uma boa profissão, buscar estabilidade, eles estão revelando nada mais, nada menos que
fraqueza espiritual que se mostra num desinteresse pelas coisas espirituais. Focados em coisas carnais, em coisas passageiras, em coisas corrompíveis. Quando os jovens cristãos têm como prioridade, meus irmãos, o que é externo, na hora de escolher, por exemplo, uma pessoa para se casar, olham apenas o que se revela no corpo do jovem ou da jovem, eles estão só manifestando frieza espiritual. Ou quando esses jovens acham que para ser atraentes é preciso mostrar o seu corpo, porque pensa que isto é o que tem de melhor, mostra fraqueza espiritual. Está com as prioridades erradas. Prioridades erradas. Meus irmãos, o chamado de Deus aqui é para que nós o coloquemos como a nossa prioridade em todas as circunstâncias da vida. Essa história de prioridades erradas, por exemplo, do povo de Israel, aqui em Ageu capítulo 1, é uma história que se repete ao longo de toda a história da igreja. E que chega até nós, mas nós não podemos permitir que isso se perpetue, que isso passe para a próxima geração. Nós não podemos permitir. A mensagem é clara. Deus é a prioridade do seu povo. Sem isso, os esforços serão inúteis. Sem priorizarmos o Senhor nosso Deus, todos os nossos esforços serão inúteis. Inclusive, no quesito relacionado a fundamentar a próxima geração. Nos versos 5 ao 6, diz assim: Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pôr num saco furado. Considerai, examinai o coração, pensai, ponderai sobre tudo o que está acontecendo. Enquanto vocês deveriam estar desfrutando dos bens da vida, tudo lhes está sendo tirado. É o que o Senhor está dizendo aqui em Ageu. Os esforços de vocês têm sido esforços inúteis. Não se fartam com a comida, não se saciam com a bebida, não se aquecem com a roupa e o salário nunca é suficiente. Quantas vezes trabalhamos incessantemente, hora extra por cima de hora extra, mas o salário nunca é suficiente no fim do mês. Prioridades erradas. A prioridade que vocês, ou que nós estabelecemos, nunca vai satisfazer a nossa real necessidade, meus irmãos. Porque nós precisamos de Deus em primeiro lugar. Ele exige prioridade em todas as áreas das nossas vidas. Prioridade essa que está acima de nossa busca por ganhar a vida. Segundo ponto. Aqui, Deus também nos mostra como Ele pode ser a prioridade na vida do seu povo. Deus, Ele é sempre muito gracioso. Ele exige prioridade nesse texto. E no mesmo texto ele nos mostra como ele pode ser priorizado em nossas vidas. Ele exige e nos orienta a como cumprir as suas exigências. Considerai o vosso passado. Verso 7. A expressão
exorta o povo para examinar o coração a partir daquilo que ele está vendo. Deus pintou um quadro para que o povo visse a situação em que eles estavam vivendo. Ela se repete aqui, mas agora voltada para que o povo realmente deveria fazer: reconstruir a casa de Deus, para que Deus habite no seu meio. Por isso, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Verso 8. Não tem meias palavras. Sabemos que quando colocamos nossos desejos e vontades como prioridade, devemos nos arrepender. E arrepender-se significa voltar atrás, mudar a direção. Direção contrária. Neste caso, o templo deveria ser reconstruído urgentemente, meus irmãos. Sem o templo, onde estaria o Senhor na vida do povo? Repito, no Antigo Testamento, o templo era a figura da presença de Deus no meio do povo. Nesse contexto, sem o templo, onde estaria a presença de Deus no meio do seu povo? O templo sempre traria à mente do povo o padrão celestial. E por meio das coisas externas representadas nele, o povo iria receber a mensagem do Evangelho. Porque era isso que o templo representava. As realidades celestiais contidas no Evangelho. Cada elemento, cada lugar, cada parede, cada utensílio era o Evangelho sendo anunciado ao povo. Há duas razões aqui para esse chamado de edificar o templo, que nos mostram como o Senhor estaria sendo a prioridade por causa dessa obra. Primeiro, o Senhor diz que se agradaria nesta casa. Agradar-se aqui não significa simplesmente ter prazer, mas aceitar favoravelmente ou receber graciosamente. Na Bíblia, essas expressões têm um significado mais profundo do que pensamos. Existe uma palavra bíblica que descreve esses termos. E essa palavra, meus irmãos, é propiciação. Agradar-se. Aceitar favoravelmente. Receber graciosamente. A palavra é propiciação. Essa palavra está profundamente ligada ao templo. No interior do templo havia uma sala chamada Santo dos Santos. Este era o lugar onde só poderia entrar o sumo sacerdote para aspergir o sangue do sacrifício, uma vez por ano. E ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, que era uma tábua de ouro em cima da arca da aliança. Quando aquele sangue era aspergido, era feita a propiciação. Ou seja, Deus recebia aquele sacrifício por meio do sangue aspergido sobre o propiciatório. Aquele sangue aplacava a ira de Deus contra o pecado, e assim Deus se satisfazia. Propiciação. Então, nesse contexto, ficar sem o templo era ficar sem o anúncio visível da satisfação de Deus. Era ficar sem a justificação. É nesse sentido que o apóstolo Paulo lida com a propiciação. Em Romanos 3, 24, 25, Paulo escreve: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça.
a propiciação, a manifestação da justiça de Deus. Pois Deus, no sangue de Cristo, encontra a plena satisfação. Então, o templo era a representação visível da justiça de Cristo pelo seu sangue. Nele, Deus se apraz e se agrada. Lembre-se das palavras no batismo de Cristo, onde o próprio Deus declara: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Por isso, subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa. Dela me agradarei, porque Cristo está nele, no templo. É a própria Escritura, meus irmãos, que testifica em João 1,14, quando diz que Cristo habitou entre nós, literalmente, tabernaculou entre nós, referindo-se a Cristo como tabernáculo de Deus. E ainda mais claramente, Cristo mesmo, em João 2, verso 19, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E no verso 21, João diz que Cristo estava se referindo ao seu próprio corpo, ou seja, como o templo. O seu próprio corpo, referindo ao seu próprio corpo como o templo, que seria destruído, que foi esmagado na cruz, mas foi reconstruído, ressurgiu em glória. Por isso as palavras: dela me agradarei e serei glorificado. Cristo revelou a glória do Pai, e por meio dele, meus irmãos, Deus é glorificado. Em João 17, verso 4, Cristo diz: eu te glorificarei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. Por isso, o autor aos Hebreus escreve, no verso 3 do capítulo 1, ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Cristo estava aqui nesse templo, e sem ele não haveria satisfação, e o nome de Deus não estava sendo glorificado. Cristo deveria ser erguido em Jerusalém, para que Deus aceitasse o seu povo e assim fosse glorificado. Esta deveria ser a prioridade do povo a partir de agora. Somente assim os judeus estariam priorizando o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro e santo. Mas resta uma questão. E nós, como podemos colocar o Senhor acima de tudo e assim colocarmos as prioridades certas no lugar certo? Não temos um templo mais. Ele foi destruído, como o próprio Cristo testemunhou. Não temos mais o Senhor caminhando, tabernaculando entre nós. Como podemos então glorificar a Deus no templo e colocá-lo como o centro das nossas vidas? A resposta está nas palavras do Senhor Jesus em João, verso 23 do capítulo 14. Diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João 14, verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Nós somos a morada de Deus. Cristo habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Por isso, Paulo chama a igreja em 1 Coríntios, verso 16 do capítulo 6, de santuário do Deus vivente, onde Deus habita. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,
Verso 5 diz que somos edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Isso é, você é a igreja, a casa espiritual que oferece sacrifícios espirituais não visíveis que agradam a Deus porque são feitos por intermédio de Cristo. Então, sabe quando você vai ter as prioridades corretas na sua vida? Quando você for igreja de fato. Quando você for membro do corpo de Cristo de fato. Um membro ativo, não passivo. Sabe como você vai fazer Deus a prioridade da sua vida? Sendo igreja, sendo corpo de Cristo. Quem não é igreja de fato e de verdade, quem não vive a comunhão dos santos como prioridade, quem não usa os seus dons para edificar essa casa, nunca irá ter Deus como sua prioridade, mas sempre terá as suas casas apaineladas, enquanto deixará a casa de Deus em ruínas. Por outro lado, quem vive como corpo de Cristo, saiba que Deus terá satisfação em você por intermédio de Cristo, e Ele será glorificado em você. Deus tem prazer em nós. Ele declara isso em sua palavra. Deus será o centro das nossas vidas para a glória do seu próprio nome. Terceiro ponto. Deus sempre usará meios para que Ele seja a prioridade na vida do seu povo. Porque Ele é soberano. É verdade que as maldições da aliança, conforme descritas no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versos 38 ao 40, são as punições de Deus sobre o seu povo em rebeldia. De fato, é o que estava acontecendo aqui e é relatado pelo profeta Ageu, dos versos 9 ao 11. O povo estava sofrendo porque estava vivendo em rebeldia, em abandono do templo. Tinha abandonado as coisas de Deus. Só que não podemos perder de vista que a vontade de Deus era que o seu povo reconstruísse o templo. Ele revela isso nos versos anteriores. Então, as punições da aliança aqui não eram apenas um castigo, mas foi o meio que Deus usou para fazer o seu povo voltar os olhos para as prioridades corretas. E Ele usa a sua providência para isso. O verso 9, meus irmãos, deixa bem claro quando Deus diz que tinha assoprado o que eles tinham em casa. Foi o próprio Deus que trouxe a escassez. O próprio Deus estava ferindo o povo. Estava chamando a sua atenção. Por quê? Porque Ele queria que o povo colocasse como o centro da vida deles o próprio Deus. E não as suas casas e necessidades. Deus reteve os céus e cessou o fruto da terra, verso 10, e fez vir a seca sobre tudo, verso 11. Essas penalidades pelas quais eles estavam passando era o resultado das prioridades erradas. O egoísmo do povo resultou na sua desgraça. Enquanto eles não reconstruíssem o templo, as privações não cessariam, não haveria prosperidade. O povo estava com a casa bem aparelhada, né? Daí você pode pensar um apartamento bem construído, com móveis planejados, a coisa mais linda, porém não tem comida na mesa. Porém,
falta vestimenta para os habitantes daquele apartamento. O povo estava com a casa belíssima, construída de madeira nobre, porém estava padecendo necessidade, estava passando fome. A verdade é que Deus frustrou os planos do povo, porque queria a sua glória no meio do seu povo. Ele quer ser glorificado assim, e para isso ele move os céus e a terra. Como o Senhor dos exércitos, ele controla todas as coisas e as governa em sua providência. Isso inclui até mesmo ferir o seu povo, para mostrar que todos dependem dele. Comentamos sobre isso na escola teológica hoje. Sempre que padecemos necessidades, se formos cristãos maduros, que têm entendimento da vontade, da soberania e da providência divina, certamente iremos relacionar essas necessidades com alguma negligência de algo relacionado para com Deus. Falamos que nada acontece por acaso. Tudo o que acontece em nossas vidas há um propósito. É o que ele estava fazendo aqui, chamando a atenção do povo para o fato de que eles precisavam de Deus no templo. Isso aqui não era coincidência, meus irmãos, mas uma ação de Deus. Deus diz: eu fiz vir a seca. E é importante destacar aqui que as palavras ruína, parte B do verso 9, e seca, no original, são palavras que têm praticamente a mesma pronúncia. Ruína e seca no original são palavras bem parecidas. Em português são diferentes, mas no hebraico são quase idênticas. É como se Deus estivesse fazendo-os lembrar que a seca era por causa da ruína e a ruína era por causa da seca. É Deus tirando o que parecia ser mais importante na vida, para que se enxergasse o que de fato é mais importante. Isso para mostrar a você que quem define as prioridades em nossas vidas é Deus e não nós. Deixe-me perguntar a você, que é pai ou mãe, quem define as prioridades dos seus filhos? São eles, você ou Deus? Você que é um cabeça de lar, quem estabelece as prioridades na sua casa? É você, a sua esposa, são os seus filhos ou o Senhor? Seja bem honesto com você mesmo e responda: onde está o teu coração? De acordo com a sua resposta, ali estará a sua riqueza. Ouça as palavras de Cristo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.